Olá, minha cubo, como vocês estão? Boas e bonitas? Estamos em mais um vídeo aqui no canal. É verdade que sexta-feira passada eu não postei vídeo novo, fiquei devendo vocês. Pois é, mas como prometido, hoje é quarta-feira, não é dia de vídeo, mas eu estou aqui para pagar minha conta, porque promessa é dívida. Então estou aqui com esse tema. Fui desmascarada. Pois é, tenho certeza que você ficou curiosa, né? Curioso. Até porque de vez em quando aparecem uns man, que não é meu cubo. Então tudo bem, vocês também são bem-vindos. Mas antes da gente conversar sobre essa história de eu ter sido desmascarada, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Nossa, porque esse canal é pra você. Então, todo carinho, todo empenho é feito para que você, sabe, alcance assim um sorriso, que eu amo ver as pessoas felizes. Então, eu peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, o seu joinha conta muito. Interaja comigo e com as outras M ao cubo aqui nos comentários ao final desse vídeo. Então, vamos lá? Nos últimos dias eu fui desmascarada. Exatamente, gente. E não é aquele desmascaramento? Será que existe essa palavra? Não sei. Mas enfim, eu não fui desmascarada para outra pessoa, eu não me expus para outra pessoa. Eu vivi uma situação onde eu fui desmascarada por mim mesma e para eu mesma, sabe, gente? Foi uma coisa assim bem estranha. Não estranha, foi bem constrangedora. Uma vez eu ouvi que não são as nossas ações que revelam quem nós somos, mas são as nossas reações. Pensa comigo, as ações elas são planejadas, né? Geralmente, antes de agir, a gente pensa, dependendo de quem tá perto, a gente tem todo um cuidado, né, gente? É tipo uma máscarazinha, ou não uma máscara, a gente quer agradar, a gente quer passar uma boa impressão, mas na verdade, aquilo que realmente diz do que nós cremos, do que nós acreditamos, do que né, nós temos no nosso coração, né? São as nossas reações, porque elas são espontâneas. Elas saem sem a gente fazer força e quando elas saem, de repente a gente percebe. Porque as nossas palavras e muitas das nossas reações revelam aquilo que está no nosso coração. E esses dias eu tive uma experiência assim. Eu vivi uma situação e eu fiquei muito abalada com o que aconteceu. Não convém dizer, vocês vão ficar na curiosidade. Mas enfim, foi uma situação corriqueira da vida. Mas eu me peguei no pulo, sabe? Eu olhei pra mim, eu falei, Isabela, você fez isso, você disse isso, você sentiu isso, Isabela. E eu fiquei muito triste, sabe? Eu fiquei muito constrangida comigo mesma. E eu falei, poxa vida, eu não sabia que eu era assim. Eu me descobri. E aí gerou no meu coração uma tristeza absurda, sabe? Aquela tristeza. E aí eu recorri para onde eu sempre recorro, né, gente? Deus me perdoa, o que foi que eu fiz, o que foi que eu falei. E veio no meu coração, quando eu estava pensando nesse assunto, sobre essa experiência, algo que fala na Bíblia. Diz que essa tristeza que vem quando a gente faz alguma coisa, né, que talvez não é aprovada, que é reprovável, essa tristeza, ela é proposital, ela é intencional, é para gerar arrependimento, para que a gente consiga, sabe, olhar para dentro e se enxergar como nós realmente somos, e nós não somos tão boazinhas assim. Nós não conseguimos ser perfeitas, nós não somos boas o tempo todo, nós somos cheias de falhas. Só que outra coisa que eu aprendi com essa situação em que eu me deparei com um lado ruim meu, que eu não esperava que eu pensasse ou que eu agisse desse jeito, e eu comecei a pensar, Deus, o Senhor já sabia que isso estava aqui dentro de mim. Isso não era oculto aos seus olhos. O Senhor me conhece, porque eu me senti tão indigna, sabe? Eu falei, Deus, eu sou uma pessoa péssima, coitada das pessoas que estão ao meu redor. Senhor, que mau exemplo eu dei. Deus, eu devo ter te envergonhado, te entristecido. Como se Deus ficasse com raiva da gente, né? Mas a verdade é que Deus ministrou ao meu coração que Ele sabe exatamente quem eu sou. Ele sabe exatamente onde eu tropeço, onde eu deslizo e onde eu uso minhas máscaras, e ele me conhece. E apesar disso, ele é o mais interessado em me perdoar, em me restaurar e mais do que isso, em me transformar. Eu tenho aprendido algo muito precioso.
Eu não sou, eu estou, porque a vida é um processo. E às vezes a gente gostaria de estar pronta sim. Ai, a gente se cobra tanto, né? Eu penso, poxa, eu tenho 28 anos, eu já tenho que ter amadurecido nisso. Nossa, Isabela, por que você tá falando isso? Por que você tá sentindo isso? Mas a verdade é que nós somos falhas e aceitar as nossas fraquezas, ai, é muito difícil. Tem uma série que eu estou assistindo que se chama The Chosen, Os Escolhidos. É uma série linda. Eu indico para você, se você tiver oportunidade, assista. Não precisa de plataforma nenhuma. Você coloca lá na internet, né, na barra de pesquisa The Chosen já aparece. E é uma série que eles contam sobre a vida de Jesus, sobre as abordagens bíblicas, e eles foram muito fiéis às escrituras, eles não fugiram, porque claro que tem que ter uma trama, né, para dar uma liga, mas eles foram muito fiéis, muito cuidadosos e zelosos na produção dessa série. E um dos episódios mostra Maria Madalena, ela é resgatada por Jesus, Jesus chama ela pelo nome, ele, sabe, apesar de todos os defeitos dela, ele a chama, ele a convida para segui-lo, para viver uma vida nova. E aí na série, né, num determinado momento, essa parte é uma parte mais como é que fala, gente? Uma parte para completar a fama, mas que é bem real e nos faz refletir bastante. Que Maria, mesmo seguindo Jesus, ela passa por um confronto ali diante de uma situação que ela achou que já estava resolvida dentro dela, mas não estava, e ela volta para a antiga vida. E aí os discípulos, né, na trama que eles criaram, mas que é muito reflexiva para nós, vão atrás de Maria. E quando eles a encontram, eles veem ela naquele estado, né, de ela retornou para o lugar de onde Jesus tirou ela. E aí o que que acontece? Eles levam ela de volta, convencem ela, e quando ela chega, ela não consegue olhar nos olhos de Jesus. E aí Jesus fala: "Olha nos meus olhos, Maria". E ele falou assim: "Você achou mesmo que você nunca mais ia errar? Você nunca mais ia pecar?" E essa frase me marcou. E eu me lembrei do que eu passei, do que aconteceu, do erro que eu cometi, que me deixou desmascarada para mim mesma e me expôs também um pouquinho para o próximo, porque quem está perto da gente vê essas coisas e às vezes até nos julga. Mas o importante é que Deus já sabia que eu ia errar. Ele já sabia que eu erraria outras vezes. E quando eu vi essa fala de Jesus com Maria Madalena, que é uma ficção, mas que me fez refletir muito, eu falei: poxa Deus, o Senhor sabia que eu ia errar nisso, o Senhor não se surpreende, Ele não se espanta quando a gente comete erros, você sabia? Claro que a Bíblia diz pra gente não entristecer o Espírito Santo que habita dentro de nós. Outra coisa que a gente tem que desmistificar, que as pessoas falam, quando você comete algum erro, quando você faz alguma coisa errada, o Espírito Santo sai de você, ele não sai, mas ele se entristece dentro de você. E quando eu falei daquela tristeza, na verdade eu acredito que é o nosso coração sentindo a tristeza por ter feito aquilo que não devia fazer, e é o nosso espírito, né, querendo um conserto, um arrependimento constrangido, e essa tristeza produz arrependimento. Essa situação que eu vivi me fez perceber isso, que Deus me vê como eu realmente sou. Eu estou despida, eu estou nua da alma diante de Deus. E ainda que eu cometa essas falhas, ainda que eu me decepcione, Ele é o mais interessado em me ver de cabeça erguida. Não importa quantas vezes eu fracasse, eu erre, sabe, gente? Ser gente não é fácil, ainda mais na nossa condição. Nós somos tão falhos, tão falhos. Mas, como eu disse, Deus nos conhece e Ele é o mais interessado em nos levantar, em nos, sabe, nos ensinar a ser pessoas melhores dia após dia. E o legal é isso, aprender com os erros e não mais cometê-los. Esse erro que eu cometi, fiquei tão triste comigo mesma, mas eu falei: nunca mais eu faço isso. Mas ainda que eu faça, Ele vai me perdoar, Ele vai me restaurar, Ele vai me lembrar que Ele me ama, apesar de mim. E uma coisa que eu quero deixar por fim, nesse nosso bate-papo, né, de mulherzinha, de abrir o coração, é que às vezes a gente não é perfeito. Na verdade, a gente nunca vai ser perfeito. Então, a gente pode não ser perfeito, mas a gente tem que ser quebrantada. É isso mesmo.
ter um coração como o de Jesus. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós precisamos aprender como Jesus, a ser mansas e humildes de coração. Ter paciência com nós mesmas, principalmente. Porque às vezes a gente tem paciência com o outro, a gente não tem dificuldade de perdoar o outro, de aceitar o outro. Às vezes tem também, mas a gente se esforça. Mas às vezes lidar com o nosso pior lado, lidar com o nosso espelho. E eu não tô falando de físico, mas eu tô falando de quando a gente se olha de perto e a gente se enxerga quando nós verdadeiramente somos. Nós precisamos, sabe, ter paciência com a gente, ter amor próprio e essa convicção do amor do Pai por nós, que está nos lapidando dia após dia, que está nos transformando dia após dia. A nossa vida é assim, de acertos, de erros, mas lembre-se, sempre tenha um coração quebrantado. E se permita desmascarar-se. Pois é, às vezes é bom ver algumas máscaras caindo para que a gente seja curada e liberta de algumas coisas que não são legais. Talvez no momento a gente não pense assim, mas depois a gente refletindo, a gente consegue enxergar as mudanças que precisam acontecer. E elas vão acontecer num processo onde nós vamos fazer a nossa parte e o Espírito Santo, como bom ajudador que ele é, nos ajudará também a concluir essa obra, que vai terminar, né, um dia, assim, quando Jesus voltar, e aí tá tudo bem, já vai ser perfeita. Mas até lá, tenha paciência. Um beijo pra você, fique com Deus. Compartilhe esse vídeo com outras meninas, moças e mulheres que têm sido duronas com elas mesmas e que também têm sido desmascaradas às vezes, né? Ajude-as, porque às vezes nós nos cobramos tanto, nós nos preocupamos tanto com a opinião das pessoas, porque às vezes as pessoas veem a hora que a gente erra, mas Deus vê a hora que a gente conserta. E é Ele quem defende a gente, a nossa honra, o nosso caráter. Então é isso, a gente não precisa se preocupar, ficar se defendendo, ficar sofrendo. Mas é isso, é confiar no amor dele e depender da transformação que ele está fazendo em nós e ser uma boa participante disso. Fiquem com Deus e até sexta-feira, porque sim, sexta-feira também tem vídeo. Essa semana 2 vídeos, hein, gente? Coisa boa. Até lá!